Bora lá então falar sobre SEO local. Como é que a gente consegue rastrear as posições de um site que a gente está trabalhando para um mercado local. Primeiro eu vou fazer a demonstração aqui da inclusão de um site, para a gente entender como fazer esse acompanhamento, como escolher as palavras-chave, os concorrentes. E aí depois eu vou mostrar um rastreamento que já está correndo há algumas semanas de um site local e como é que esse processo foi feito ali. Para você adicionar um site aqui, selecionar as palavras-chave é bastante simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um site que não é meu, tá? Não fui eu que desenvolvi, não é cliente da empresa e tal. Peguei aleatoriamente no Google só para demonstrar o processo aqui. Então dei uma busca lá por impressora 3D. Vou pegar o primeiro que tiver no orgânico. Né? Mercado Livre não vai servir para essa demonstração, então esse loja 3D Lab aqui, 3dlab.com.br. Vamos lá adicionar. 3D Lab, anotar aqui que é uma demo. Google Brasil, né? Logicamente a gente está rastreando aqui localmente. Google Brasil, né? A gente está trabalhando com um site aqui no contexto brasileiro. E você pode associar uma localização para esse determinado projeto. Nesse caso aqui, impressora 3D, se é um e-commerce, está vendendo para o Brasil inteiro, não precisa, mas você pode escolher aqui, por exemplo, São Paulo, e vai adicionando as localizações que são importantes, né? Campinas e por aí vai. Adicionar o website. Aí vem a segunda etapa, que é adicionar as palavras-chave que são importantes para esse negócio. Para eu adicionar as palavras-chave, a própria ferramenta já vai trazer algumas sugestões. Então, se você tem palavras que já estão no seu mapeamento, já estão no seu planejamento e você quer adicionar, você pode colocar manualmente, ou clicando aqui em adicionar keywords, ele já vai trazer algumas keywords importantes para esse segmento. Né? Impressora 3D, filamento para impressora, resina, preço, impressora 3D para iniciantes. Então, sei lá, se isso aqui não é necessariamente um curso, eu posso cortar essa palavra-chave e adicionar aqui para o monitoramento. Aí ele vai começar a coletar esses dados. Né? O Inter tem mais de 140 milhões de palavras-chave rastreadas dentro do mercado brasileiro. E aí ela já vai trazer ali, ó, as posições que estão sendo ocupadas, o tráfego estimado para esse site, o volume de palavras-chave, a estrutura da SERP, as features que aparecem na SERP e por aí segue. Aí vem o processo importante, que é adicionar os concorrentes. Para que serve a gente adicionar os concorrentes? Porque a gente vai saber quais palavras-chave eles estão trabalhando e estão bem posicionados e uma coisa que chama lacuna de palavra-chave. Né? Quando a gente vai buscar, a gente tem aqui o explorador de palavra-chave e o keyword gap, que são as lacunas, são as palavras que a gente não está ocupando. Tá? Mas vamos primeiro adicionar os concorrentes aqui, os competidores. Ele já traz direto do resultado de busca algumas lojas que estão aparecendo. Então eu tinha deixado aberto aqui, ó, Creality Store, 3D Prime, mas a própria ferramenta já trouxe. Ó. Então vou adicionar aqui, ó, 3D Prime, GT Max 3D, 3D Fila, Creality Store e está suficiente. Adicionar concorrentes. Aí começa o trabalho comparativo, né, para entender quem realmente está bem nisso aqui e quem não está. Então esse GT Max 3D, ó, de todos, é o que tem o menor desempenho médio. Quem tem o maior desempenho médio aqui é o site vermelho e o laranja. Então, vermelho aqui é o 3D Fila e o 3D Prime. Posso filtrar aqui pelo 3D Prime. Então, a gente tem o tráfego estimado de cada um. Ó. O 3D Lab, que é o que estava lá já em primeiro lugar no Google, tem maior tráfego estimado. E depois a gente tem o Creality Store. Uma vez que a gente tem esse comparativo, a gente consegue puxar algumas informações aqui. Ó. Tráfego estimado. Você vê que o volume de tráfego do 3D Lab, que é o que está em roxo aqui, ele é muito superior a todos os outros concorrentes. Né? Quem chega perto ali é o Creality Store e os outros sites estão bem lá embaixo. Por quê? Com boas posições, ele tem maior CTR e está gerando maior tráfego. Aqui a gente tem o resumo de posições, né? Quantas posições de primeiro lugar o 3D Lab tem, naquelas palavras ali que a gente está monitorando. Depois o 3D Fila, o GT Max 3D,
e aí segue a média de posição de cada um dos concorrentes. Então, uma vez adicionados os meus concorrentes aqui, eu vou começar a receber um monitoramento das palavras-chave que a gente escolheu e a posição delas. Aquelas palavras em que a gente subiu, as palavras em que a gente caiu e depois as palavras em que os concorrentes nos superaram. Isso vai sendo automaticamente enviado por e-mail para você. Mas a mágica começa a acontecer agora. Pesquisa de palavra-chave. Ele vai trazer, baseado no que todos aqueles sites ali têm de tráfego, sugestões de palavras-chave que possam ser utilizadas dentro da sua estratégia. E aí vai aparecer um monte de coisa que você pode simplesmente não considerar, porque eventualmente alguns desses sites podem estar cobrindo outros tópicos, outros conteúdos, vendendo outros equipamentos. Então não faz sentido, por exemplo, monitorar rastreamento. Aí, impressoras, é muito amplo, né? Não está ligado ao segmento 3D. Mas aí a gente tem a diferença aqui de singular e plural para 3D impressora e 3D impressoras, impressora 3D, caneta 3D não faz sentido, impressora laser não faz sentido. Ó, começa a aparecer aqui resina e resinas, que é o material usado para impressão. E tem o PLA, né, que é especificamente o material da impressão 3D, e ali vai fazer sentido. Que mais? Ó? Impressão 3D com e sem acento, filamento de impressora 3D, impressora DTF, filamentos para. Aí aparece aquele concorrente que a gente adicionou ali, o Creality, imagem 3D, filamento PLA, 3D preço da impressora 3D. Então tem várias variações ali de palavra-chave que vão aparecendo aqui nas sugestões, e aí você seleciona aquelas que fazem sentido. Impressora 3D, quanto custa, e uma vez que você escolheu as palavras que você quer, você vai lá em adicionar keywords, dentro do 3D Lab, lá, que é o site que você está monitorando. Se você quiser, você pode separar isso por grupos. Então você poderia ter um grupo aqui, por exemplo, de impressora 3D e um grupo de filamentos. Eu vou deixar sem, vou adicionar só no site o monitoramento. Então, adicionadas todas as palavras-chave, eu vou lá em Overview e agora eu estou monitorando aqui 21 palavras. Né? Algumas ele ainda está ali puxando os dados. As outras que já estavam sendo monitoradas já têm os dados. E ó, gradualmente ele vai preenchendo tudo e a gente começa a acompanhar. E a partir daí, você está monitorando todas essas palavras, a posição ocupada, o tráfego e aqueles concorrentes adicionados. Agora vem o grande pulo do gato. Quando a gente vem aqui em pesquisa de palavra-chave, Keyword Research, ele já trouxe uma série de palavras para a gente. Só que a gente não entende quais são os gaps, né? Quais são as oportunidades que um site tem e que o outro não está ocupando. E aí você vem aqui ó, em Keyword Gap. A princípio, eu vou colocar lá o site principal, que é o 3D Lab. Vou escolher um país, Brasil. E aí eu vou pegar todos os competidores. Ó, 3D Fila, GT 3D Max, Creality Store, 3D Prime. E vou dar uma busca aqui para entender a sobreposição de palavras-chave. Então, se eu olhar para o site roxo aqui, que é o 3D Lab, você vê que ele está indexando muito bem para 152 palavras-chave. O segundo melhor, que é o site em laranja aqui, é o 3D Fila, para 107 palavras-chave. Quais palavras todos eles estão indexando? Ó, são essas 36. E aí depois você tem as intersecções, em que você tem uma palavra-chave aparecendo ali 2, 3, 4 sites. Então esse aqui é o universo competitivo em que está todo mundo brigando. E esse aqui é um universo exclusivo, em que só esse site está aparecendo. E aí vamos supor que você tenha palavras-chave aqui ó, em laranja, que o 3D Fila não está aparecendo. Então eu quero cruzar só com as palavras dele. Ó. Eu vou excluir para entender quais dessas palavras eu posso explorar e que eu ainda não estou aparecendo bem. Né? Quais são as palavras que me trazem oportunidade de crescimento, né? De gerar conteúdo e que eu ainda não estou ranqueando bem. E aí isso eu faço como? Você faz da seguinte forma. Vem aqui no 3D Fila, que é o site que a gente está comparando, e organiza pelas posições dele. E aí você vai ver que existem casos em que ele está ganhando de você aqui. Está numa segunda posição quando o seu está em terceiro,
tem uma quinta posição em que você não ocupa, mas aí você vai ver que não tem nada a ver. Ó. Sonhar com cobra preta. Essa eu fiquei até curioso. Vamos ver no Google. Que diabo é isso? Ó, 3D fila. Sonhar com cobra preta. Os melhores artigos para impressora 3D. E tem um artigo de sonho aqui que não faz sentido absolutamente nenhum. E aí ele linka, ó, com cobra articulada feita de impressora 3D. Então, pegou uma busca que tem volume, ranqueou para isso e linkou aqui com as imagens. Provavelmente ele deve vender essas imagens para a pessoa conseguir imprimir. É isso mesmo. Mas, basicamente, é uma coisa que não valeria explorar. Né? Aí, no outro caso, tem aqui, ó, DRV 8825. Às vezes isso é uma documentação ou um protocolo. Ó, no caso aqui parece ser um driver para impressora. Para a indústria de automação. Deve fazer algum sentido eles estarem aqui. E você vai explorando passo a passo, né? Quais são as palavras onde você está apanhando da concorrência e quais são as palavras onde você está à frente da concorrência. E aí vai ter casos ali que não vai fazer sentido, então vai do seu julgamento entender onde é que você quer dar mais foco, mais energia na produção de conteúdo. E se você preferir, você pode habilitar todos os sites aqui de volta e exportar esse dado para Excel ou em formato CSV para você importar numa planilha no Google Drive, importar em alguma plataforma, importar em algum controle seu para a produção de conteúdo que eventualmente o concorrente tem e você não está ocupando espaço para isso. Vamos supor que você assumiu ali para cuidar do 3D Prime. Então você pode ver quais são os rankings que os concorrentes estão bem e que você nem está ocupando posição aqui. Né? Ou da Creality Store, e aí você vai entender que, por exemplo, para Ender 3 ou para impressora 3D Ender 3, você está em primeiro lugar e esses dois concorrentes estão em posições irrisórias e o 3D Lab está ali em segundo. Então essa é uma posição para monitorar com bastante cuidado para não perder espaço para um concorrente que tem um domínio forte, que tem um conteúdo forte, que tem um tráfego representativo. Então é aqui no Keyword Gap que a gente vai descobrir boas oportunidades. E você pode automatizar os relatórios aqui. Essa é uma etapa que economiza muito tempo, né? Você vem aqui em relatórios, ó, criar um relatório, o e-mail para o qual você quer disparar, a frequência, então digamos aqui semanalmente, mensalmente no primeiro dia do mês, eu quero semanalmente, sei lá, às 9 horas da manhã, às segundas-feiras. Então, horário do Brasil. Posso colocar o logotipo aqui. Então, você pode colocar o teu logotipo, né, da tua marca ou de uma agência, se você estiver prestando serviço. Ainda pode até personalizar a cor do relatório. Então, minha marca é roxa, então beleza, vou colocar o relatório ali em roxo. Dá para ver aqui um preview e criou o relatório. Então, o monitoramento disso vai chegar por e-mail para você automaticamente ali diariamente, ou você agenda o relatório, isso vai em PDF já de uma forma mais mastigada. Então, esse aqui foi um overview de como cadastrar um site, de como fazer um setup inicial aqui para o acompanhamento. Tá? No próximo vídeo, eu vou falar ali do SEO local e aí vou mostrar um exemplo de um site que eu fiz para um amigo e que ocupa algumas posições locais e como a gente faz esse monitoramento aqui.